Oi, pessoal, bom dia. Bom dia para todo mundo que está se conectando em mais um evento online da CEAL. Antes da gente começar, eu só vou lembrá-los que a câmera de todo mundo que está se conectando está fechada, o microfone também, então fiquem tranquilos, vocês vão apenas assistir, a gente não consegue ouvir nem enxergar nada aí do outro lado. Hoje a gente vai falar sobre a importância do PCO e PCL na logística. Eu estou aqui com o Wagner Bernardes, que é o CEO da CEAL. Estou com o Fernando Coletti, que é gerente especialista em produtos na CEAL. Nós estamos recebendo o Paulo Roberto Bertaglia, que é professor, mentor e SEO na Bertas também, e vai falar para a gente sobre o tema desse webinar, que é a importância da torre de comando e torre de controle na logística. E estou com o Ricardo Alves, que é gerente de software na CEAL, e que vai trazer algumas soluções de tecnologia que auxiliam nesses processos. Hoje, o nosso formato aqui, então, é de webinar. Os nossos convidados vão compartilhar com a gente as suas apresentações e no final nós vamos responder aí as perguntas que vocês podem ir mandando durante o nosso evento no QIA, que está embaixo da tela de vocês, ou pelo chat também, onde vocês preferirem. A gente vai ter uns 10 minutinhos no final para responder essas perguntas e aquelas que não derem tempo de ser respondidas, a gente manda por e-mail para vocês. Tá bom? Vou convidar então o Wagner Bernardes para começar para brigar aqui com a gente hoje, essa manhã. Wagner? Bom dia a todos, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um evento virtual da CEAL. Esse aqui deve ser o nosso oitavo ou nono evento nesses últimos 30 dias. E é um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer conseguir manter essa nossa proposta, que a CEAL sempre teve, né, anteriormente a tudo isso, de uma forma física. Mas a CEAL sempre teve essa proposta, nós estamos mantendo de forma virtual agora, de poder compartilhar um pouco de experiências, de casos de sucesso, de conhecimento com todos os nossos clientes e parceiros, com todo o ecossistema da CEAL. Tá? Então, para a gente é um prazer enorme estar mantendo essa nossa proposta junto com vocês. Acho que agora até a gente está conseguindo criar uma dinâmica até mais rápida de eventos desse tipo, o que é muito bacana para a CEAL, né, e para todos que nos acompanham aí. Eu vou rapidamente atualizar, talvez algumas pessoas que estão aí no grupo não participaram dos outros webinars, então eu vou usar alguns poucos slides aqui para atualizar sobre a CEAL, né, para quem está entrando com a gente a primeira vez ou que já não participou dos outros eventos nossos. E depois a gente dá sequência com os demais palestrantes, que na verdade o principal mesmo, o conteúdo está com eles aqui na manhã de hoje, tá bom? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui um minutinho só. Aqui. Tá aqui. Ela tinha fechado aqui. Vamos lá. Olha, rapidinho sobre a nossa empresa e atualizando a todos que estão aí. A CEAL que está aqui hoje de manhã é essa primeira aqui, né, que foi fundada em 89. Nós fazemos parte aí de um grupo CEAL, que hoje está formado aí com 4 empresas, né, que é a CEAL, que está aqui hoje com vocês, a CEAL Telecom, focada em áudio e videoconferência, telepresença, tecnologias de low voltage, enfim, muito de infraestrutura. A Retail Next, que é uma empresa 100% focada em varejo, né, que opera principalmente com um produto nosso que é o de etiquetas eletrônicas, e a CEAL Broadcast, que é uma empresa focada em comunicação. Tá? Para atender o Brasil todo, a gente acaba utilizando nossos escritórios espalhados aqui pelo Brasil. Então, a gente tem desde São Paulo até o Pará, incluindo um escritório no interior de São Paulo, que fica em São José do Rio Preto. E agora, através da nossa da CEAL Telecom, a gente também passa a ter capacidade de operação em países como Argentina, Chile, Colômbia, México e nos Estados Unidos, tá? Onde nós já temos escritórios estabelecidos da CEAL Telecom.
eu gosto muito desse slide, em que ele conta bem um pouco da nossa história, mas ele também conta um pouco da nossa proposta, do nosso DNA, da nossa visão para o futuro, quando se fala, né, de uma integradora de tecnologia como nós. Então, a CEL, ela é conhecida por ter trazido para o Brasil em 88 os leitores de código de barras, esses que todo mundo vê nos caixas de supermercados, na frente de caixa, enfim. Atuamos intensamente com esse mercado, ainda também continuamos atuando, obviamente, né, no fornecimento de equipamentos desse tipo, mas já desde 2000 em diante, a CEL muda um pouco esse perfil, atuando como uma integradora de soluções de tecnologia. Tá? Então, a proposta de um integrador de tecnologia, obviamente, é você ter um portfólio grande de tecnologias, de soluções, de capacidades para poder construir soluções, aí sim, né, da forma que o cliente precisa, e integrar e entregar isso da forma mais competente possível. Então, de 2000 para cá, a gente vem trabalhando em agregar o nosso portfólio, né? Em 2010 2005 trouxemos a solução de voz, em 2010 trouxemos as etiquetas eletrônicas, que hoje estão dentro da Retail Next, parceiros de software como o Reflexes, né, que tem os gestores de tarefas e a gestão de recurso humano. Desenvolvemos nossas próprias plataformas, né, o Kairos, né, em 2016 lançamos o Kairos Store, em 2009 tínhamos lançado o Kairos Warehouse. Aí criamos unidades específicas de negócio, que é a unidade de network e a unidade de IoT. Tá? E seguimos nessa linha, né? Continuamos investindo em trazer cada vez mais soluções que resolvam problemas que sejam realmente importantes para os nossos clientes. Tá? É dessa forma que a gente enxerga, né? Você tem que, obviamente, como um integrador, entender aonde o cliente quer chegar, como ele quer chegar e em quanto tempo, e o que ele precisa resolver. Essa etapa é muito importante. Depois, obviamente, durante o processo de entrega, né, de integração, a gente tem um portfólio super completo de tecnologias, serviços de engenharia, serviço de desenvolvimento de software, enfim. E, obviamente, também, a gente sabe e entende que um projeto não acaba quando você entrega a chave dele para o cliente e fala assim, agora é seu e está aqui funcionando. A CEL investe muito junto com os clientes em manter aquele projeto funcionando ou garantir que ele atinja todos os requisitos estabelecidos no início do processo, né? Por isso que a gente tem uma área bem importante de suporte e manutenção, né? A gente chama, na verdade, da nossa área de sustentação, que às vezes são pessoas para dar suporte ou, enfim, para garantir que as nossas soluções funcionem da melhor forma possível. Não é obrigatório, isso é um serviço que a gente oferece quando o cliente quer alguma dedicação diferente para esse tipo de projeto. Para funcionar bem essas coisas todas, né, essas tecnologias, a gente opera com os principais parceiros de cada uma, né, aqui no Brasil e no mundo. Todos esses parceiros são líderes da onde eles atuam. Oferecemos soluções para a cadeia inteira de abastecimento, né, da indústria até o consumidor final. E para cada uma desses elos, obviamente, a gente tem soluções, algumas específicas e dedicadas e outras nem tanto, né? Então, mas a ideia, obviamente, é abranger o máximo possível as necessidades da cadeia de abastecimento. Tudo que a gente estabelece com os nossos clientes qual é o valor que ele está buscando, né? A gente parte desse princípio para construir a solução e entregar ela da forma que ele necessite. E quase sempre os valores passam por coisas desse tipo, né? Ou aumentar a produtividade, a publicidade, reduzir perdas. Então, esse alinhamento com os nossos clientes para garantir que as expectativas sejam atendidas da melhor forma possível, com o melhor retorno possível, é algo que é um pré-requisito da CEL, do nosso time, quando vão estabelecer uma solução. Tá? E nesses últimos 32 anos aí de vida da CEL, acaba que a gente tem um grupo grande de clientes que operam com a gente, esses são alguns deles, e eu costumo dizer que o mais legal não é
o logo em si, mas são as histórias que tem por trás de cada um deles, né? Histórias de sucesso, histórias de relacionamento, de conquistas. Então, e o bacana é que muitos deles estão com a gente há muito tempo, né? A gente vê aqui a Isqueiro Pão de Açúcar, é um cliente que nós atendemos do ponto de vista de mobilidade, captura de dados, de integração de algumas soluções lá dentro, há 28 anos, né? O mesmo para a Magazine Luiza, Carrefour e outros clientes, né? Como vocês podem ver, tem um volume grande no varejo, né? Na operações de varejo, mas também tem em outros exemplos de outras de empresas e outros segmentos também. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Sejam bem-vindos a mais um dia de relacionamento, mais um dia de compartilhamento de informação aqui com vocês. E eu vou passar a palavra aqui para o Fernando Coletti, é isso? Isso mesmo. Bem-vindo, Colete, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Wagner. Eu estou realmente muito feliz hoje de estar fazendo esse webinar, né, principalmente com a presença do professor Paulo Roberto, que foi meu professor, né? Ele vai apresentar, mas eu quero mostrar que eu tenho também o livro dele, já de muito tempo, em primeira edição. E hoje um tema que eu gosto muito de falar, que é um tema que a gente já vem falando há muitos anos já nas empresas, né? A gente vem trabalhando forte nisso, que é o planejamento e controle logístico ou planejamento e controle operacional, né? Para quem veio da indústria, era o nome mais forte, era o PCP. Então, era o planejamento e controle de produção. Então, no planejamento e controle de produção, você trabalhava muito forte demanda versus o maquinário. Você tinha a ferramenta do MRP que te ajudava, tanto com o controle das máquinas que iriam produzir e hora homem dos colaboradores. Isso foi transformado para o setor operacional. Então, hoje, quando você fala muito forte em demanda, que é gerado por pedidos, demanda vinda do comercial, versus o que você vai trabalhar. Eu vou compartilhar minha apresentação antes que eu comece a falar, porque eu me empolguei e esqueci de mostrar a minha apresentação. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Todos estão vendo? Bom, obrigado, Dê. Eu vou me apresentar, né? Meu nome é Fernando Coletti, eu sou gerente de produtos e pré-vendas da Ceal. Eu trabalho com logística há mais de 20 anos e só de experiência, por exemplo, com o Picking by Voice, eu tenho 1 ano como usuário, né? Eu trabalhei numa empresa onde nós tínhamos o Picking by Voice, ou solução via voz, que eu prefiro chamar, e como gerente de produto na Ceal, agora em maio completei 8 anos de empresa. Quando a gente fala de DC Walking Through, né, essa sigla DCWT, nada mais é do que você fazer uma análise de processos com cronoanálises, com movimentos e processos bem estruturados, né? Muitas vezes para ver qual que é a melhor tecnologia e qual tecnologia se aplica melhor a um processo. Então, eu já realizei mais de 2 centenas de processos e projetos. Bom, vamos começar. O que é planejamento e controle logístico, né? Eu dei uma pequena explanada, então planejamento e controle logístico ou planejamento e controle operacional tem muito a ver com quem lembra de planejamento e controle de produção, o PCP. E a gente trabalha muito forte do que é. É uma área que tem que ter em mãos o que tem de demanda e o que tem de recursos para atender essa demanda. Então, quando a gente fala na logística, a gente tem que trabalhar muito forte. O quê? Maquinário, se é para a indústria, né? Então, planejamento e controle de produção, maquinário, hora homem. Se é em CDs, o que eu tenho de recurso de maquinário? Muitas vezes empilhadeiras, carrinhos elétricos ou paleteiras elétricas ou carrinhos hidráulicos, coletores RF, solução via voz. A gente tem que trabalhar pessoas, a gente tem que saber e ter em mãos de uma maneira muito clara quanto que é a minha produção hora homem,
Quando a gente fala de recursos gerais, manutenção, escritórios, e um fator também muito importante é o transporte. Então, importante lembrar, demanda até o transporte, passando por essa cadeia. Então, a gente tem que trabalhar muito forte o planejamento. Quando a gente fala do que é estratégico, a gente lembra duas coisas muito importantes. Qual que é o planejamento estratégico que a empresa me demanda para eu trabalhar? Ele é a curto? Ele é a médio? Ele é a longo prazo? Por quê? Nós, da logística, precisamos entender esse tempo para a gente trabalhar o período, se é curto, médio ou longo prazo, se ele é tático. E isso é muito importante da gente trabalhar. Porque o que é um processo tático? Como o próprio nome diz, né, a gente tem que trabalhar e traduzir esses objetivos, essas metas, e dividir com o resto da empresa, com marketing, com comercial, com compras. Por quê? Tudo afeta o nosso contexto operacional, o nosso contexto logístico. Então, é importantíssimo a gente entender e dividir isso, né? Transparecer esses objetivos e metas. A logística, essa é uma pergunta que depois eu vou cutucar o professor Paulo Roberto, né? Porque eu venho, né, de um tempo que logística era ainda vista como um custo. Daí eu pergunto se a logística ainda é vista como um custo. E não é. Hoje a logística é vista como uma arma, né? Uma arma de negócios, ela é muito estratégica hoje, e uma empresa que não trabalha bem o planejamento logístico a curto, médio e longo prazo, tem fadiga e perde-se a chance de crescer, né? Porque se a logística não é bem trabalhada, sim, ela se torna em um custo para as empresas, né? Antes de eu passar a palavra para o professor Paulo, né? E para chegar a este patamar, né? Eu vou fazer essa dobradinha com o professor Paulo Roberto. Para ele já começar dele, eu queria só, professor, antes de te passar a palavra, é importante a gente conversar sobre a pergunta anterior, se a logística ainda é vista como um custo, né? E por que ela não é? E como que a gente faz para alcançar um patamar maior? Como que a gente faz para a logística passar, né? Então, o que a gente percebe, né? Estabelecer objetivos, ajustar os variáveis, os gargalos, desenvolver e reunir recursos adequados, que sejam eles humanos, tecnológicos, e avaliar constantemente os resultados, né? A minha função aqui era inicialmente dar só essa introdução, essa definição. E, professor, antes de passar a palavra com você, eu deixo essas duas perguntas para a gente trabalhar, porque eu estou extremamente feliz com a sua presença e quero ouvir muito você falar com respeito a isso. Primeiro, como que a gente pode trabalhar para uma empresa e avisar para ela de uma maneira clara e objetiva que a logística não é um custo, e como que a gente pode trabalhar para chegar no patamar melhor, mais alto, como arma mesmo de estratégia. Ok, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Paulo Roberto Bertaglia. Depois eu me apresento um pouquinho melhor, mas vamos lá a resposta a essas questões. Eu procuro sempre incluir a logística dentro da cadeia de abastecimento ou supply chain, como nós conhecemos dentro no mercado. E há uma condição bastante importante, bastante interessante, que leva muitas vezes aos gestores pensarem supply chain e logística como elemento de custo. E é fundamental dizer o seguinte: supply chain, ele representa hoje dentro das organizações uma média entre 60% a 80% dos custos. Esses 60% a 80% dos custos leva a pessoa a considerar, logicamente eu estou incluindo aí as matérias-primas e estoque, working capital de produto acabado, né? Mas levam as pessoas a considerar que onde ela às vezes tem necessidade de fazer alguma redução de custo é a área de supply chain, a primeira área dentro da organização que é olhada com uma lupa, né?
eu não digo que não deva existir redução de custo, eu sou muito mais favorável à otimização de custo, ou seja, aqueles custos que não são convenientes ou são desnecessários, excesso de estoque, ou então contratos mal formulados, transportes com atrasos, reworking com entregas de produto acabado, ou mesmo no começo da cadeia, né? Então, o meu discurso aqui é sempre na linha do seguinte: esteja sempre de olho naquilo que você está gastando, ou seja, quais são os seus custos, não deixe isso de lado, porque ele faz parte do processo como um todo, mas não é somente custo que nós devemos olhar. Nós devemos olhar os indicadores de desempenho da cadeia de abastecimento e, com base nesses indicadores, onde eu posso melhorar em termos de experiência do cliente. Aliás, a experiência do cliente há tempos vem como um elemento muito forte nesse processo todo. Ou seja, quando eu comento sobre essa experiência, nós estamos entendendo que o cliente está demandando cada vez mais. Então, a minha organização tem que conhecer o cliente mais profundamente. E esse conhecer não é só função do marketing. Isso é importante. Esse conhecer também é função de supply chain e de logística. Então, aí entra um elemento importante, que já faço uma conexão, uma liga com a torre de controle, que é a visibilidade e a agilidade, né? Então, nem 8 nem 80. Ou seja, logística não é só custo, né? Mas ela deve ser vista como um elemento otimizador de custo. Isso é muito importante nesse processo todo. Então, o fundamental aqui é nós olharmos com carinho como é que nós... Vocês já estão vendo minha apresentação? Eu estou colocando minha apresentação? Estamos vendo. Sim? Ok. Então, Fernando, não sei se você ficou satisfeito com a minha resposta, né? Até porque... Seria absurdo eu falar que não, né, professor? Maravilha, olha aí, você tem a primeira edição, né? Eu estou hoje com a terceira edição. Essa terceira edição do livro, ela foi escrita e publicada, né, no ano de 2016. Eu já gerei a quarta edição do meu livro. Infelizmente, em função da pandemia, ele não vai ser publicado agora em junho. E eu diria o seguinte: como nós não temos aí um horizonte de quando vai terminar essa pandemia, eu quero crer que deva ser publicado no ano que vem. Mas a terceira edição vocês podem encontrar na Saraiva, na Amazon, né? Bom, comentando um pouco sobre a minha pessoa, né? Eu fico muito feliz quando foi feita a apresentação inicial, né, mostrando a Oracle como parceiro, a Unilever como cliente, né? E eu trabalhei nessas duas empresas. Então, tenho 37 anos de vida corporativa. A Unilever foi onde eu gastei mais tempo, 23 anos. Depois, mais a HP, a IBM, né? Eu fundei uma empresa chamada Abertas. Tenho essa empresa hoje com 3 pilares, basicamente: consultoria, educação e tem uma parte de voluntariado em mentoria, né? Gosto muito de escrever, dou aulas, dou palestra. Aliás, nesse momento aqui, nós estamos fazendo e contribuindo muito com a sociedade nesse sentido. E adoro o supply chain. O supply chain é uma área fundamental dentro das organizações, né? E quando o tema é torre de controle, a torre é um elemento muito importante dentro das organizações. Logicamente, eu vou comentar aqui sobre a torre de controle dentro de uma visão holística, uma visão mais completa. Não necessariamente as empresas precisam ir para essa visão completa. Você pode implementar a torre de controle em partes da sua cadeia de abastecimento do seu supply chain. Então, você pode implementar no inbound, né, no início da cadeia, no meio da cadeia, para sentir como é que você está reagindo com seus produtos na área de manufatura. E o mais comum que nós temos visto hoje é basicamente no outbound, na saída, principalmente na parte de transportes, em função da visibilidade e do tremendo contato e da tremenda responsabilidade que nós temos com os nossos clientes. Então, logicamente, é um começo, né? Muitas empresas implementam parcialmente e vão aumentando o escopo dessa implementação. Mas o que é essa famosa torre de controle, ou no mercado muitas vezes o pessoal chama de control tower?
Quando o supply chain ele ganhou uma qualificação e uma importância significativa no mercado, e hoje, quando o pessoal fala muito, em época de crise, que supply chain é fundamental, logística é fundamental, logicamente o supply chain é que nem manutenção, né? Eu costumo dizer isso, ou seja, você só percebe a importância da manutenção quando quebra um equipamento, ou quando a sua geladeira não funciona, o seu ar-condicionado não funciona, o seu desktop não funciona. A mesma coisa é o supply chain. Então, o supply chain, nesse momento aqui, com os lockdowns que aconteceram em alguns países de muita importância, principalmente a China, quando entrou esse espectro da globalização e a China conseguiu atrair uma quantidade enorme de empresas para lá, ela passou a ser o hub, o foco do supply chain mundial. Então, a globalização tem, logicamente, essa importância. E aí, os navios que chegavam na China para poder descarregar tinham que ficar parados porque existia o lockdown, né? E aí, esses navios não conseguiam recarregar, porque não descarregavam, e, portanto, ao não recarregar produtos da China ou de países ali próximos para poder completar a carga, fez com que o supply chain se tornasse e tivesse uma visibilidade da sua importância. E, com isso, a conexão com a torre de controle, ou seja, grandes empresas, incluindo aí a Unilever, a Procter & Gamble, a Nestlé, a L'Oréal, a Dell, grandes empresas começaram a fazer a implementação da torre de controle e começou-se a disseminar esse conceito. Hoje o conceito está bem disseminado nas pessoas que têm conhecimento de supply chain e têm necessidade de administrar e gerenciar os indicadores de desempenho, que posteriormente vai ser mostrado aí algumas telas para vocês verem. Mas como é que começa isso, né? A torre de controle, eu vou falar mais do ponto de vista de negócio e iniciando da base, né? Então, nós temos alguns elementos que são fundamentais nessas caixinhas pretas, né? Que tocam as áreas de distribuição, tocam os estoques, área de risco, aliás, tão importante no dia de hoje, né? Já que nós estamos vivendo essa crise, um tema que está sendo fortemente levantado é como é que eu faço gestão de risco. Cuidado, eu falei gestão de risco, não falei de gestão de crise, né? Então, eu vou comentar um pouquinho dessa gestão de risco. A demanda, tão importante para organizar a cadeia de valor dentro da organização, o abastecimento e, por fim, o transporte. Então, quando eu olho para a minha gestão da distribuição, como é que eu estou enxergando os meus armazéns? Quando eu vejo os meus armazéns, no sentido de recursos, qual é a capacidade que tem esses armazéns? É armazém próprio? É armazém terceirizado? São conceitos que eu preciso olhar. Eu tenho uma empresa que é global, é regional, é local. Quais são as características dos meus armazéns? Como eu estou próximo desses clientes, de qual armazém ou de qual centro de distribuição eu vou tirar o produto para fazer a entrega numa determinada região. Então, a torre de controle ela acaba gerando um suporte, um apoio muito significativo para essas áreas. E depois tem um outro elemento dentro da torre de controle que capacita a nossa visibilidade, a nossa visualização na gestão de estoques. E eu consigo gerir os estoques, eu falei que pode ser global, regional ou local, nos diferentes pontos onde eu coloco estoques. E quando nós temos um momento como esse, hoje se fala muito em Lean Manufacturing, em Lean Logistics, em logística enxuta, supply chain enxuto, manufatura enxuta, e esse enxuto significa também uma quantidade de estoques adequada para atender o nosso cliente final e a nossa cadeia de abastecimento. Ela leva em consideração, inclusive, a possibilidade de você estar fazendo e utilizando conceitos do ECR. Não sei se todo mundo está aí familiarizado com a palavra ECR, mas ECR é Efficient Consumer Response, que nasceu lá atrás, na década de 90, que hoje é aplicado, muitas vezes as empresas usam ou não usam esse nome, mas basicamente é o seguinte,
eu faço a alimentação dos estoques, por exemplo, no supermercado, a partir do momento em que o consumo vai baixando. Então, à medida que o consumo baixa, eu faço o reabastecimento, sem necessidade de ter pedidos ou contagens do que está baixando. Automaticamente eu recebo uma informação, né, que atinge a minha torre de controle, então eu começo a fazer a retroalimentação. E o VMI, que é o sujeito importante nessa história toda, que é o Vendor Managed Inventory, ou seja, é o estoque gerenciado por aquele que produz o produto. Então, eu participei, inclusive, no passado de um projeto entre Unilever e Carrefour, Unilever e Pão de Açúcar, onde nós discutimos essas possibilidades de fazer o abastecimento, principalmente daqueles itens que têm bastante volume, né, como sabão em pó, sabonete e tudo mais. Ok, baixou o estoque, vamos fazer a retroalimentação. Tudo isso nasceu nos Estados Unidos, entre duas grandes corporações, nada mais, nada menos do que o Walmart, né, que é um gigante aí, e a Procter & Gamble. Então, esses conceitos nasceram e foram difundidos através do mundo aí. E essa necessidade do transporte, da logística entrando nesse processo todo. E o outro elemento que eu comentei anteriormente, que é a gestão do risco, qual é a integridade do meu estoque? E quando eu faço gestão do risco, logicamente gerir risco é alguma coisa muito abrangente, mas o não ter estoque na gôndola gera um risco, primeiro, de não compra ou não venda, né, depende da perspectiva e do olhar de quem está administrando, mas também pode causar um desgaste à imagem da organização. Ou seja, se eu constantemente vou ao supermercado ou quero fazer uma compra online de algum produto, de alguma empresa, e eu clico lá e vejo que não tem estoque, não está disponível, eu vou desgastando a imagem dessa empresa, né? Então, muitas vezes é mais fácil avisar que não tem estoque, principalmente quando a gente fala de online, que está cada vez mais em evidência hoje em dia, né, do que simplesmente eu entro num site e depois eu descubro que não tem estoque, né? E o outro ponto é, eu estou em conformidade, compliance com os requerimentos legais. Isso é importantíssimo para evitar que a empresa possa sofrer ônus financeiros, multas e tudo mais. E tem um elemento dentro da gestão de riscos que eu chamo da malha de supply chain. E hoje, eu me atrevo a dizer aqui, a malha de supply chain ela não é tão explorada como ela deveria. Ou seja, as empresas não pensam, como o Fernando Coletta ele colocou muito bem, na parte do planejamento. Ou seja, a gente planeja muito pouco. Nós não somos estrategistas, né? Nós precisaríamos ser um pouco mais asiáticos na nossa forma de pensar e raciocinar, principalmente no médio e longo prazo, né? Não necessariamente na conjuntura que nós vivemos hoje. Mas a estratégia leva em consideração o desenvolvimento de uma malha, onde que eu vou entregar os meus produtos, qual é a rede de conexão logística que eu tenho para clientes e para atacado ou para varejistas, como é que eu chego com o meu produto nesses lugares, eu preciso fazer distribuição fragmentada ou posso fazer distribuição com carga fechada, com caminhões em carga fechada, e mais ainda, o que eu utilizo para apoiar a minha distribuição. Eu tenho outros centros de distribuição regionais. Que tipo de hub utiliza operadores logísticos com os seus centros de distribuição para poder me auxiliar nisso? Então, aí tem um ponto, logicamente eu não estou aqui esgotando o tema riscos, ele por si só dá um bate-papo de 2, 3 horas, né? E eu tenho que tomar um cuidado aqui para não me aprofundar demais, né? O outro lado é a demanda, ou seja, a demanda ela é o puxar, é o mercado dizendo eu quero mais ou eu não quero mais. Então, como é que eu administro a demanda do ponto de vista de negócio, né? Disponibilidade de produtos no mercado, acabei de falar sobre VMI, sobre produto na gôndola. Não só gôndola, né? Vamos falar de concessionárias, vamos falar lá do produto na Magazine Luiza, na Fast Shop, na Amazon, ou seja, o que nós temos de disponibilidade aí? Volto para a questão da experiência do cliente, né? As empresas precisam ter essa política e essa visão
de como tratar o cliente, e isso precisa permear a organização. Não é porque eu sou coordenador de logística que eu não preciso entender o que acontece com o cliente. Não é porque eu sou o gerente do centro de distribuição, eu não preciso entender como é que o cliente reage. Eu preciso sim, porque toda essa composição comportamental leva em consideração a forma como nós tratamos o cliente, tanto do ponto de vista de comportamento, como do ponto de vista de nível de serviço e de qualidade de produto. Então, isso é fundamental. E aí nós começamos a olhar a demanda e olhar o planejamento, principalmente pela ótica dos dados. O que é que está acontecendo no mercado? Que tipo de dado estou capturando? Que informação que eu tenho do ponto de vista de venda, né, de comércio eletrônico ou não? Ou seja, como trabalhar esses dados, né? E aí, o Big Data está em voga, a tecnologia está em voga, né? Onde eu armazeno esses dados? Porque dado todo mundo tem, né? Os dados estão aí, né? O ERP gera um montão de dados, mas o que é que nós fazemos com ele? Que tipo de informação que nós tiramos desses dados? Nós sabemos que informação é uma composição de uma série de dados, né, que nos dá alguma coisa para que a gente possa depois tomar as nossas decisões. E aí vem a parte do abastecimento, que é a gestão da capacidade dos armazéns, é a habilidade que nós temos de utilizar os espaços que eu comentei lá na parte de distribuição, inclusive, e como é que eu estou administrando os meus pedidos, as minhas entregas. Aí eu dou um pulinho lá para o transporte, né? Quando eu recebo os meus pedidos, principalmente no começo da minha cadeia de abastecimento, ou no inbound, como é que eu estou administrando isso? Como é que eu rastreio os itens, os insumos que estão chegando? Importante dizer essa parte de rastreamento, a gente está acostumado principalmente com o recall de veículos e tudo mais, mas hoje nós temos alguns segmentos de mercado que são fundamentais, tipo a farmacêutica, tipo os alimentos, né, que sofrem uma rastreabilidade e uma exigência muito grande. Então, é uma forma de administrar. Aí nós subimos para a pirâmide. Ao subir na pirâmide, nós estamos gerenciando eventos, ordens, olhando estoque, olhando para toda a logística, ou seja, todo o supply chain, criando uma visibilidade, olha que importante isso, criando uma visibilidade da cadeia de abastecimento através dos dados, né, através dos analytics que nós estamos coletando nos diferentes sistemas, né, provenientes de diferentes pontos, não necessariamente só do ERP, pode estar lá no sistema de warehouse management que você tenha, pode estar lá no transportation management, ou pode estar nas máquinas, no IoT, né, na internet das coisas e tudo mais. Com esses dados eu consigo gerir ou administrar todos os eventos da minha cadeia de abastecimento através da torre de controle e me permite tomar decisões mais rápidas e mais eficazes. Então, essa é a torre de controle, né? Muitas vezes, alguns profissionais me procuram para a gente conversar, mas o que é essa tal torre de controle, né? Ela é simples. Basicamente, nós temos o conhecimento da torre de controle, mas é como é que a gente estrutura isso. E eu coloquei do lado aí os indicadores de desempenho. É importante definir muito bem quais são os indicadores que nós queremos para a nossa organização. Tem organização, tem empresas grandes, médias, pequenas, que geram uma quantidade enorme de indicadores que você nunca vai usar. Então, olhem para aqueles indicadores que são tangíveis ou mesmo intangíveis, mas que trazem um valor agregado para a sua organização. Basicamente, essa torre de controle ela tem 3 pilares fundamentais, né? Processos, gente e tecnologia. Sem tecnologia, que é um viabilizador, nós aqui estamos falando em nome da CEAL, mas a tecnologia hoje ela adquiriu um grau de importância extremamente forte, né? Muito significativo. Então, ela é que tem esses dados que permite com que a gente trabalhe esses dados. Pessoas não podem ficar fora, até porque elas precisam alavancar, aprender com a tecnologia, e ela tem a capacidade e a inteligência de ser crítica para tomar as suas decisões, né? E os processos? Eu deixo, inclusive, os processos por último, porque esse é um grande problema que nós encontramos nas organizações. Muitas vezes nós automatizamos processos existentes e nós não olhamos para eles com o carinho que nós deveríamos olhar, com o cuidado que deveríamos olhar, para otimizá-los.
Ou seja, às vezes nós temos excesso de processo, excesso de controle, quando a gente poderia ter o conceito aí do Lean Logistics, do Lean Supply Chain, né, manufatura enxuta, ou seja, enxugar um pouco alguns processos que nós temos para poder encaixar a tecnologia e trabalhar com ela de uma forma um pouco mais adequada. Porque se nós formos automatizar, né, aliás, hoje é muito comum a gente falar em inteligência artificial e tudo mais, mas se a gente for automatizar processos da forma como eles estão, sem dar uma olhada para eles, uma otimizada neles, isso muitas vezes pode ser internamente. Dentro da organização nós podemos usar isso, ou usar pessoas externas, porque na maioria das vezes nós não temos tempo de olhar, de ter esse olhar dentro da nossa organização. Então a tecnologia ela é um elemento viabilizador nesse processo, né? E as pessoas, de novo, que têm o olhar crítico, que têm o senso crítico para fazer e projetar os processos que sejam diferenciados para a organização. Eu gosto muito de falar de modelo de negócio, é um outro item extremamente importante dentro da cadeia de abastecimento, e ela o modelo de negócios, ela vem da criatividade, né? Então, quando eu olho para o processo, muitas vezes eu posso gerar modelos diferentes de negócios. Então, basicamente aqui nós temos uma quantidade enorme de benefícios, alguns deles eu cheguei a comentar, né? Auxilia na tomada de decisão, integra mais a organização, traz visibilidade, mais tempo de resposta. Falei da experiência do cliente, do nível de serviço do cliente, né? Um item talvez eu não tenha falado aí, mas ele ajuda em melhorar o OTIF, que é on time in full, ou seja, entregar no prazo certo e na quantidade correta, né? A eficiência da carga, otimização da rota, otimização de transporte, e uma conexão muito forte, uma comunicação muito forte entre as diversas áreas dentro da organização, fora o apoio para aquelas empresas, e alguns de vocês talvez tenham isso, que usam o Sales Operations Planning, né? Que é exatamente fazer o planejamento, usar aquela disciplina semanal para fazer isso. Então, o Sales Operations Planning, ele recebe o apoio dos dados e das informações que são geradas através da torre de controle e provoca, isso é importante, a torre de controle ela provoca uma sinergia entre as áreas de planejamento, de compras, ou seja, a visão holística de supply chain, né? Eu sou um apaixonado por supply chain e, logicamente, a torre de controle é um elemento substancial para apoiar nessa necessidade, né? Então, esses são os benefícios, essa é a minha fala, logicamente é uma fala que é bastante generalista, mas eu espero ter passado uma mensagem para vocês, uma mensagem que seja importante para que vocês possam depois pesquisar um pouco mais e tomar as suas decisões. Eu deixo aqui alguns materiais complementares. Como eu sou um apaixonado pelo supply chain, eu crio, às vezes, artigos, crio vídeos. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre torre de controle, lá no meu YouTube, eu peço desculpas pelo meu amadorismo, né? Os meus vídeos não são assim tão profissionais, mas o conceito, o conteúdo é passado. E tem o artigo, né? O artigo que vocês podem ler. Aliás, esse artigo da Torre de Controle também está no LinkedIn. Eu estou no LinkedIn, convido vocês a me convidarem, já que eu não consigo olhá-los aqui, né? E estabelecer um network condizente e importante. Muito obrigado pela oportunidade. Professor, obrigada a você. Que bela apresentação. Muito obrigada. Eu que sou grato. Vou convidar agora o Ricardo Alves, a compartilhar a tela com a gente e trazer um pouco sobre tecnologia depois dessa bela apresentação. Maravilha, Denise. Obrigado pela oportunidade. Realmente eu venho agora para complementar um pouquinho esse assunto, né? Falar um pouquinho da importância da visibilidade, né? Na torre de controle, né? Vou falar um pouquinho do produto real também. Vou startar aqui minha apresentação. Maravilha. Estão vendo a minha apresentação? Estamos sim. Maravilha. Então, tá bom. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Kairos BI, tá? Uma solução da SEAL para análise de informações de negócio. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância de soluções de inteligência de negócio para o crescimento das empresas, né? Complementando isso que o professor falou, que o Fernando Coletti falou um pouquinho, que é a importância da visibilidade nas operações. Tá?
Meu nome é Ricardo Alves, há 15 anos eu trabalho na CEAL, realizando implementação de soluções de mobilidade e captura automática de dados, né? E qual foi a motivação desse tema, né? No cenário brasileiro hoje, nós temos aí a exigência do confinamento social, aumento da demanda no setor de e-commerce, clientes tocando produtos, aumento da demanda de home delivery, clientes ansiosos por ter seus produtos em casa rapidamente, né? Então, qual a mensagem que o mercado está nos passando, né? Atendendo as necessidades dos nossos clientes, as nossas operações precisam, né, ser cada vez mais produtiva, otimizar recursos, eliminar erros operacionais, reduzir custos para se diferenciar no mercado, garantir o compromisso com qualidade e ter compromisso com pontualidade, né? E para isso, né, o que a gente precisa, né? Nossas operações precisam estar 100% funcionais, né? E principalmente, né, como todos falaram aqui um pouquinho, né, é fundamental ter visibilidade, né? E o que é isso, né? É essencial a gente conhecer nossas capacidades, nossa eficiência, conhecer o nosso cliente, reconhecer erros, agir com velocidade ao mercado, né, ser mais produtivo. Então é preciso o quê? Né? Como o professor disse, o Colette também disse, as informações estão aí, né? Então é preciso coletar as informações, organizar os dados, analisar, compartilhar, monitorar e tomar ações, tá? E isso nos direciona para o que chamamos do quê, né? Esse é o conceito de BI, de inteligência de negócio, né? De utilizar a inteligência para montar esses controles, esses indicativos, que a gente falou um pouquinho hoje nas apresentações, tá? E que informações de negócio são essas, né? Então, alguns exemplos de informações de negócio que são importantes para acompanhar no dia a dia, né? Análise de atendimento de demanda, comportamento de consumo, comportamento de venda e sazonalidades, evolução de produtividade de colaboradores, né? São várias informações que vocês conseguem capturar através dessas análises de dados, né? Para a gente melhorar cada vez mais as nossas empresas. Tá? E qual a finalidade, né, dessas informações de negócio, né, dessa visibilidade, né? É buscar o quê? Buscar a nossa eficiência, buscar produtividade, satisfação dos nossos clientes, excelência operacional, né? Mas qual é a dificuldade de implementar uma solução de BI ou de torre de controle e visibilidade, né? Quais são as principais dificuldades? Uma dificuldade técnica, né? A decisão sobre as ferramentas a serem utilizadas hoje no mercado. Tem várias ferramentas para fazer isso, mas aí você precisa de um profissional qualificado, volume de dados, né? Dados, a gente tem um monte de informação, difícil centralizar os dados, encontrar realmente uma plataforma que dê suporte, que seja simples para você realizar essas análises. O segundo ponto, que eu acho que é o mais crítico, né? O professor comentou um pouquinho, é realmente a análise desses dados, né? O que fazer com essas informações? Quais são as suas correlações? Quais são os indicadores? O que eu preciso analisar, né? O que realmente eu quero visualizar com os meus dados, né? E a outra dificuldade é monitorar. Uma vez definidos os indicadores, o acompanhamento, legal. O que fazer quando eu tiver um índice acima de um determinado valor, abaixo de um determinado valor, que triggers, né, que indica o que eu vou fazer quando eu atingir esses gatilhos, né, para que eu possa melhorar a minha operação, né? Mas é necessário ter um BI complexo para ter a operação na mão, né? É preciso você instalar lá soluções da Google, não sei o quê, Amazon, não sei o quê, Power BI. É necessário ter um sistema complexo para ter a operação na mão? Não, não é necessário. É realmente centralizar, é você ter foco e definir quais são os indicadores principais, né, que vão atender a sua necessidade, né? Mas é essencial, né, que você pudesse ter a visibilidade operacional de uma forma simples, um conjunto de análises de dados disponíveis através de experiências de multimercados, né, customização de visão com suporte especializado da CEAL. Tá? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, né? A CEAL pode auxiliar vocês a analisar esses dados, né, auxiliar vocês no entendimento dessas correlações, dessas informações, né, trazendo já toda essa bagagem da CEAL de 32 anos, né, de mercados, né, a gente conhece toda a cadeia de produção, de logística,
né, e trazer toda essa experiência para vocês. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre a solução da CEAL. O Kairos BI é um produto que nós estamos trazendo aqui para nossos clientes, que é uma ferramenta de análise de dados, auxiliar na tomada de decisão de estratégicas de negócio. Tá? Qual que é o propósito do Kairos BI? É auxiliar na organização e extração dos dados, né, com intuito de dar visibilidade operacional e gerencial, apresentar informações de inteligência de negócio, né, auxiliando vocês, nossos clientes, a tomar decisões estratégicas. Né? E o Kairos funciona da seguinte forma, né? A gente analisa comportamentos históricos, comportamentos atuais, para quê? Para dar insights, né, preditivos, visando a excelência e crescimento de vocês, né, dos nossos clientes. E quais são os principais pilares do Kairos BI, né? O que a gente auxilia, a nossa experiência que a gente tenta levar para os clientes, né? A gente atua na eficiência operacional, produtividade, redução de erros, aumento do faturamento, redução de custos, prevenção de perda, segurança, elevar o nível de experiência ao consumidor, né? E principalmente o reconhecimento do colaborador. Tá? Sem ele, realmente, as operações não funcionam. Então, é importante a gente ter indicadores também para que a gente conheça o nosso colaborador e possa ajudá-lo também no dia a dia. Okay? E como que é feita essa dinâmica, né, do Kairos BI com as empresas, né? Como que a gente faz esse trabalho? Qual a metodologia, né? Então, basicamente, a gente faz um processo de coleta das informações de diversas fontes de dados, né? A gente entende como trabalha a quatro mãos, né? Sentamos com os nossos clientes, sentamos com vocês, coletamos as informações, depois organizamos isso dentro da nossa plataforma Kairos BI, uma plataforma robusta para análise de dados, né? Com isso, aí a gente faz um trabalho muito minucioso sobre a análise, né? O que esses dados e as suas correlações estão nos dizendo, né? Então, a gente consegue mostrar para os nossos clientes, através dos dados fornecidos, né, os insights, né, o que a gente pode trazer de indicadores, né, além do conjunto de indicadores que a gente já possui dentro da ferramenta, né, de produtividade, de atendimento de demanda, coisas que já vêm de forma nativa na solução. E, além disso, a gente traz também alguns insights, né, preditivos, né, e correlações dessas variáveis. E depois a gente faz uma parte de compartilhar esses dados, então a criação de dashboards interativos, né, gatilhos, informações gerenciais através de uma camada web, né? E a gente, nessa camada de visualização web, vocês vão conseguir acompanhar a evolução dos dados, né, e tomar decisões estratégicas de negócio. Então, aqui algumas telas do produto, só para vocês conhecerem um pouquinho, né? Aqui é um dos nossos clientes, né? Aqui é um dashboard de acompanhamento da execução do processo. Então, é importante você ter a visão do que está acontecendo na sua operação, né? Tem um exemplo aqui de um inventário, o tempo total que foi gasto em determinado inventário, a divergência sistema que teve entre a contagem física e a contagem que estava no sistema. Outras visões analíticas, estratégicas, de exposição de consumo, né? Esse aqui é um determinado cliente que ele queria ter, ele quer saber o índice de exposição dos produtos, né? Ele tem lá uma loja, ele quer saber se a coleção dele está realmente com tudo que ele quer mostrar para os clientes, tá? Olhando estoque, se ele tem a disponibilidade, tá? Outro exemplo aqui, visão de estoque, né? Índice de ruptura, divergência física versus sistêmica. Outra informação aqui é o nível de estoque por categoria de produtos. Então, é uma série de informações que através desses dados que a gente coleta no sistema de vocês, sistema de retaguarda, a gente consegue mostrar de uma forma muito intuitiva, né? De uma forma muito rápida, né? Mesmo com um grande volume de informações, trazer para vocês informações, né, da sua operação, dando a visibilidade para vocês e criando insights para vocês cada vez melhorarem suas operações. Tá? Então, basicamente, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, a mensagem é fundamental ter visibilidade, conhecer nós mesmos, conhecer as nossas empresas, para que a gente melhore sempre no dia a dia e forneça sempre uma solução melhor para os nossos clientes. Muito obrigado a todos. Obrigada a você, Ricardinho. Valeu. Vamos então para as nossas perguntas. Temos várias perguntas aqui
Vamos pegar 3 perguntas para a gente não fugir muito do horário e as demais a gente manda por e-mail, tá? A primeira é a seguinte: ainda vemos poucas empresas adotando a Control Tower. Na visão do professor, o que ainda falta para as empresas enxergarem essas vantagens? É bastante oportuna essa pergunta. Na realidade, eu me remeto um pouco àquela parte da apresentação onde o Fernando mencionou sobre logística como custo, né? Ou seja, as empresas ainda se deparam com uma situação onde muitas vezes para você obter benefícios você tem que investir muito e nem todos estão inclinados a fazer esse investimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas vezes nós nos envolvemos tanto com a parte operacional da organização e nós não enxergamos alguns elementos estratégicos que possam existir e que possam trazer mais agilidade e maior visibilidade na cadeia de abastecimento. E o terceiro ponto, muitas vezes, é realmente uma visão estratégica. E eu diria que esse terceiro ponto é aquele que vem com maior intensidade nas organizações. Nós achamos que muitas vezes nós sabemos fazer logística, sabemos fazer supply chain. Aliás, eu uso sempre uma expressão que é um pouco forte, mas supply chain não é para amadores, né? Então, as empresas, muitas vezes, eu uso aqui uma expressão, quebram a cara, exatamente porque eles não têm essa visibilidade e a montagem dessa estratégia de como fazer as coisas acontecerem. E aquilo que eu coloquei nos meus 3 pilares ali, gente, processo e tecnologia. Nós temos que estar muito bem alinhados com os 3, né? Porque se um deles falhar, porque quando eu falo pilares, é porque o pilar não pode falhar, né? Não adianta, quebrou um, dos outros 2 vão sustentar. Não é, o processo, gente e tecnologia é que vai sustentar esse projeto ou essa necessidade. Excelente. A próxima também é para você, professor. Professor Paulo, parabéns pela apresentação. Minha empresa tem um WMS e mesmo assim não conseguimos controlar a demanda versus operação. A torre de comando me daria uma visão simplificada de como eu poderia dimensionar pedidos com o meu operacional? Sim, é que o WMS nada mais é do que uma complementação das funções do ERP, né? Então, é um braço que a gente conecta a ERP para, fundamentalmente, fazer ou executar algumas funções que muitas vezes o ERP não faz. Então, ele é mais operacional e ajuda e contribui muito nesse aspecto, desde a parte de controlar estoque, de você armazenar e colocar num porta-pallet com as localizações que vocês aí da CEAL conhecem tão bem essa parte. A torre de controle ela vai em cima lembrem-se vocês quando eu falei do Analytics, né? Ou seja, dados que são retirados do WMS. Então, a torre de controle ela vai pegar esses dados do WMS, né, e vai suportar a sua operação de tal forma que ela possa dar ingredientes e elementos para sua tomada de decisão, porque isso que é importante na torre de controle, e é por isso que se chama torre de controle. Imagine a torre de controle lá do aeroporto, né? Ou seja, o sujeito que está operando aquela torre de controle, ele está dizendo para os pilotos o seguinte: olha, meu amigo, agora você pode descer, agora você pode sair, né, ou decolar, ou então não, agora você vai ter que voar um pouco mais porque tem vários aviões na fila. Então, é um ingrediente que você olha o que é que está acontecendo, mas toma decisão. Se o operador da torre de controle, por exemplo, pedir para um avião descer e o outro descer ao mesmo tempo, nós sabemos o que vai acontecer. Logicamente, nós estamos falando aqui de uma situação bastante complicada, mas no mundo da torre de controle, nas organizações, também é assim. Então, se você tem um WMS, a implementação de uma torre de controle, nem que seja parcial, não precisa ser um negócio holístico, completo, grandão, né? Ele é importante. Perfeito. Próxima, para o Colette e Ricardo. Temos Picking by Voicing no meu CD e já temos Kairos. O Kairos BI tem as mesmas informações que o meu? Caso sim, fazer um upgrade demandaria muito tempo?
eu precisaria parar a minha operação ou não tem nada a ver, ele é só um BI? Olha, eu não vou tirar o corpo fora, mas eu acho que ela é 95% para o Ricardinho e talvez 5% para mim, viu? Então, o Ricardinho, já fiz o meu 5%. Eu vi essa pergunta aqui, eu estava até respondendo aqui no chat aqui. Realmente, assim, a ideia do Cards BI nasceu dos nossos clientes que já possuem Cards, tá? Então, os nossos clientes que já possuem Cards, a gente já conhece a estrutura de dados desses clientes, já conhecemos as dores, já conhecemos as perguntas básicas da operação. Então, assim, é realmente plugar o Cards BI, é um conjunto de informações de produtividade, de atendimento de demanda, que realmente a gente só realmente pluga em cima do caso atual de vocês. Perfeito. Bom, pessoal, a gente tem outras perguntas, várias. Eu vou realmente mandar para vocês por e-mail pela questão do tempo. Quero agradecer muito a participação do professor Paulo, a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Foi muito bacana. Sua apresentação foi excelente. Eu sou de marketing, adorei ouvir um pouco sobre esse tema, que eu não entendo nada. Então, foi bem didática e clara. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo que está aqui, Ricardinho, Colete, Wagner e o pessoal que está assistindo a gente. Eu vou mandar a gravação desse webinar para vocês por e-mail e a gente se vê no próximo evento da Cial. Obrigada, pessoal. Tenham um excelente dia e um ótimo final de semana. Obrigado, pessoal. Tchau. Grande abraço.